Paz do Senhor a todos. Vamos dar início, a mais um programa. Somos todos de Jesus. Hoje, como eu havia falado da vez anterior, que nós iríamos falar um pouco sobre a vinda do Senhor, e é sobre isso que inicialmente nós estaremos meditando. Amém? Vamos fazer primeiramente uma oração, para que o Senhor venha conduzir este momento. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Pai querido, graças te damos, meu Deus, por mais essa oportunidade que Tu nos concede de estarmos, meu Deus, reunidos neste momento com nossos irmãos, Pai, para ouvir, meu Deus, a Tua palavra. Saber de Ti, Pai, tudo que é necessário para o nosso crescimento espiritual, para a nossa edificação, Pai. Toma-me em Tuas mãos, Pai, que não seja eu falando, mas o mover do Teu Santo Espírito, falando nesse momento a todos aqueles que estão ligados a nós, Pai. Esteja conosco, esteja na direção de tudo. Abençoa, Pai, este momento, abençoa cada vida, Pai, que nesse momento nos assiste, Pai. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, eu queria aqui falar um pouco sobre algumas passagens, que constam no Evangelho de João, e que fala sobre a vinda do Senhor, E aqui no capítulo 20, nós vamos ler o capítulo 20, esse primeiro versículo do capítulo 20, que é muito importante, E aqui, vamos só ler o primeiro versículo do capítulo 20, e aqui diz assim, olha, e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro, Então aqui, primeiro dia da semana é domingo, Então aqui diz assim, que Maria Madalena, ela foi ao sepulcro de madrugada e ainda estava escuro. Quando ela chegou lá, aqui diz que a pedra do sepulcro já havia sido tirada, Quer dizer o seguinte, que Jesus já havia ressuscitado, Essa passagem, ela fala da ressurreição, Mas tanto a ressurreição quanto a vinda do Senhor, ela ocorre no mesmo período, no mesmo tempo, Então, é o que nós vamos ver, o significado deste versículo. Mas para que a gente possa entender, nós vamos ler o que diz lá em 2 Pedro 3,8, que também fala da vinda do Senhor e do momento da vinda do Senhor. Então, eu queria só ler aqui no capítulo 3, versículo 8 de 2 Pedro, Segunda Epístola de Pedro. E aqui diz assim, mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, Então está dizendo que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, Agora nós vamos voltar aonde nós estávamos lendo,
Nós sabemos que Jesus, ele morreu na sexta-feira, né? E os judeus, eles contam a sexta-feira como o primeiro dia, né? Então Jesus morreu na sexta, então é sexta, sábado, domingo, que é bem no início do terceiro dia, né? Então passou-se 2 dias, né? E bem no início do terceiro dia é que houve a ressurreição, né? Então, a ressurreição, como nós tinha dito, né? E a vinda do Senhor, ela ocorre bem no início do terceiro dia, né? No terceiro dia, quer dizer, do terceiro milênio, né? Então, como ocorreu 2 dias, são 2 dias, como nós vimos lá em 2 Pedro, representa 2000 anos, né? E aqui, Jesus, ele ressuscitou bem no início do terceiro ano, né? Do terceiro milênio, que é o momento que nós estamos agora, né? Já se passaram 2000 anos, e nós estamos bem no início do terceiro milênio, né? E quando Maria Madalena foi lá, né? Ainda de madrugada, ainda estava escuro, né? A pedra já havia sido tirada, né? Quer dizer, foi bem na virada, né? Do segundo milênio para o terceiro, foi quando Jesus ele ressuscitou, né? E quer dizer, e é bem nesse início que o Senhor também virá, né? Por que é importante saber que o tempo da ressurreição do Senhor Jesus e o tempo da sua vinda é a mesma, né? Ela tem um propósito, né? Por quê? Porque tanto um quanto o outro, né? A trajetória de Jesus é a mesma, tanto para a ressurreição quanto para a sua vinda, né? Então, das coisas que aconteceram com Jesus até a sua ressurreição, são coisas que vão acontecer até a sua vinda. Por quê? Porque, na verdade, tudo já está escrito, né? As coisas de Deus, tudo já está escrito, né? Então, o que resta a nós, né? Se nós tivermos essa sensibilidade espiritual para a gente perceber, né? As mudanças que estão ocorrendo, né? E aquelas que vão ainda ocorrer, né? Então, veja bem, o Evangelho de João, ele é um Evangelho espiritual, né? Evangelho espiritual. Então, a gente nota que no Evangelho de João, até determinado período, Jesus falava com aqueles que estavam de fora, né? Quem eram eles? Eram os judeus, né? Mas só que, a partir de determinado ponto, Jesus passou a falar somente com seus discípulos. Aqui é um marco importante, né? Por quê? Porque há um determinado momento em que as pessoas de fora não terão contato com Jesus, né? Por quê? Porque a justificação vem até este ponto. A partir deste ponto, não serão mais justificados aqueles que estão fora, né? Então Jesus passa agora a falar com seus discípulos, né? E vai falar com seus discípulos também até determinado momento, né? Porque há momento em que os discípulos não ouvem mais a voz de Jesus, né? O caso, por exemplo, quando Jesus foi preso
os discípulos perderam contato com Jesus, sabe? Aí veio a prisão, veio a crucificação, né? Até a ressurreição, né? Então, essa trajetória nós vamos passar, né? Então, passaremos pelo caminho que o Senhor passou, né? Jesus, ele foi perseguido, né? Isso também nós passaremos, né? Jesus teve um período de tribulação, né? Nós também passaremos por esse período, né? Agora, a vantagem é, quando nós temos do seu Espírito, né? Nós não estaremos sozinhos, ainda que a gente não ouça a voz do Senhor, sabe? Mas nós sabemos que Ele está conosco, nós não estaremos desamparados. Por quê? Porque a palavra dele diz que o Espírito Santo, uma vez que nós recebemos, ela ficará conosco para sempre, né? O Espírito Santo em nós é a garantia da nossa salvação, né? E o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o Espírito da verdade, que nós recebemos de Jesus, né? Nós recebemos do seu Espírito, quando nós permanecemos na sua palavra, né? A palavra da verdade. Então nós recebemos dele o seu Espírito, né? Então isso é importante, né? Esta passagem mostra bem sobre o tempo da vinda do Senhor, né? Mas não é só esta passagem, né? Eu vou citar uma outra passagem que também fala da vinda do Senhor, né? E qual é essa outra passagem? É no capítulo 11, né? Capítulo 11, aqui no capítulo 11, ela fala sobre a ressurreição de Lázaro, né? Ressurreição de Lázaro, ela tem um sentido espiritual, né? O que representa a ressurreição de Lázaro quando da vinda do Senhor, né? Representa a ressurreição dos mortos, daqueles que dormem no Senhor, né? Então nós vamos verificar que o tempo da vinda é a mesma, né? Por quê? Porque quando Jesus ressuscitou a Lázaro, já havia quatro dias que ele havia morrido. 4 dias, né? Se a gente for pensar lá em termos de como nós vimos em 2 Pedro, 4 dias representaria 4.000 anos. Mas quando a gente atenta bem para esta passagem, a gente vai verificar que Lázaro, ele foi ressuscitado logo após o 2º dia, igualzinho essa passagem de Maria Madalena que nós lemos, né? Por quê? Porque quando Jesus recebeu a informação de que Lázaro estava enfermo, ele não saiu de imediato de encontro a Lázaro, né? A palavra diz que ele permaneceu no mesmo lugar 2 dias. Depois de 2 dias, é que ele foi de encontro a Lázaro. Ou seja, quando chegou lá, essa trajetória de Jesus, né? O retorno de Jesus até Lázaro, demorou exatamente 2 dias, né? Então é o que nós vamos ver aqui. Olha, quando Jesus soube, né? As irmãs de Lázaro mandaram avisar a Jesus que Lázaro estava enfermo, né? Mas aqui no capítulo 11, versículo 6, diz o seguinte: olha, ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava, né? Então Jesus recebeu aquela informação
e ficou ali aonde estava 2 dias, né? É por isso que quando chega lá na ressurreição de Lázaro, quando aqui no versículo 39, né? Quando Jesus mandou tirar a pedra, né? No versículo 39 do capítulo 11. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias, né? Então a gente tem que pensar assim, esses 4 dias, mas se nós descontarmos, né, os 2 dias que Jesus ficou no mesmo lugar, a trajetória dele até Lázaro demorou 2 dias, né? Ou seja, 2000 anos. Depois de 2000 anos é que Lázaro então foi ressuscitado. E aqui diz o seguinte, né? Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus, né? E aí tiraram a pedra e Jesus então pediu que Lázaro saísse para fora, né? Mas aqui fala também desse momento em que Jesus se refere da ressurreição do último dia, né? Eu queria só aqui achar aqui que a própria Marta, né, ela informa que aquele momento que Jesus disse que iria ressuscitar a Lázaro, Marta, no capítulo 20, versículo 24, diz o seguinte: quando Jesus disse assim a Marta: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia, né? Mas isso que estava acontecendo na verdade, a ressurreição que iria acontecer no último dia, né? Então a gente vê que tudo há um propósito de Deus, né? Se nós atentarmos bem, nós podemos, pelos acontecimentos, né, saber mais ou menos o tempo em que está para vir o Senhor, né? Então, as coisas que acontecem que anunciam a vida do Senhor, né? É importante isto, né? Tem uma passagem na Bíblia, né, das 10 virgens, né? Que quando foi anunciada a chegada do noivo, né? Tinha lá as noivas, né? Eram 10, eram 5 prudentes, né? E 5 loucas, né? As prudentes estavam preparadas, né, para aquele momento, as loucas não, né? Então, quando foi anunciado que o noivo estava chegando, as loucas saíram para buscar o azeite, e foi justamente quando o noivo chegou, né? Então é assim, né? Jesus, ele virá, mas é necessário que as pessoas estejam preparadas para recebê-lo, né? E a preparação é assim, quando nós temos o Espírito Santo, né? Aí nós estamos preparados, né? Por isso que é muito importante a busca, né, pelo Espírito Santo, e nós sabemos que o Espírito Santo vem pela sua palavra, né? Crer na palavra, né? Aquele que crê na palavra
é aquele que crê em Jesus, né? Por quê? Porque Jesus, ele é a palavra, né? Então, sobre a vinda, né? Eu citei aqui esses duas passagens, falando sobre a vinda do Senhor. Eu queria só falar um pouquinho sobre o Evangelho, né? O verdadeiro Evangelho é aquele Evangelho que Jesus nos trouxe da parte do Pai, né? Por quê? Porque a palavra do Pai é a verdade, né? Quando Jesus orava ao Pai, intercedendo pelos seus discípulos, ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, né? Quem? A palavra do Pai. E Jesus trouxe a nós justamente a palavra do Pai, que é a verdade, né? Então é importante isso, né? O verdadeiro Evangelho é aquele onde está a verdade, né? Porque Deus, ele não habita na mentira, né? Aonde está a verdade, ele está, né? E aqui nós vamos ver que a graça e a verdade veio por Jesus, né? Antes ninguém conhecia a graça e a verdade, né? Só passaram a conhecer depois que Jesus veio, né? Então é importante isso, que Jesus, ele é a verdade, porque trouxe a verdade do Pai, e porque ele e o Pai são um, né? Jesus disse, ó, eu e o Pai somos um, né? Se o Pai é verdade, o Filho é verdade, né? Então é importante isso, que a gente permaneça na verdade, né? E sabemos que graça é o amor que salva as pessoas, né? Que não existia lá atrás no Velho Testamento, né? Não existia, lá era obrigação, não era amor, sabe? As pessoas faziam por obrigação, né? Faziam por merecer, né? Hoje é diferente, né? Nós fazemos por amor, né? Mas por que fazemos por amor? Porque Ele nos amou primeiro, né? E nós também, né? De nossa parte, o amamos. Por quê? Porque foi por amor a nós que nós estamos onde estamos, né? Estamos salvos. Aqui no 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então o amor de Deus é um amor que salva, né? E para nos salvar, Ele sacrificou o próprio Filho, né? E o Filho não negou esse sacrifício por nós, né? Então é importante isso, que a gente saiba valorizar o que foi feito por nós, né? Se tudo isso que foi feito foi para nos fazer filhos, né? Nós temos que então caminhar nesse sentido, né? Por quê? Porque se nós desprezarmos esse sacrifício, né, que Jesus fez, né, e estamos invalidando tudo que foi feito, né, por nós. Então, para corresponder a este amor, né, nós temos que então caminhar nesse sentido, né, de ter essa salvação, né, caminhar na sua palavra, né. E nós vamos ver então que Jesus mesmo lá em 14,6 diz: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Então é necessário estar no caminho, né? E caminho é Jesus. Ele disse: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, né? Então é importante isso, né? Que permanecer na verdade é permanecer em Jesus, né? Então é importante que a gente permaneça nele, né? Por quê? Porque Jesus disse: olha, ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Então não há outra forma de chegar ao Pai, né?
E quem que chega ao Pai? Chega ao Pai aqueles que são filhos, né? Porque servo não chega ao Pai, né? Quem chega ao Pai são os filhos, né? E justamente o motivo de ter enviado seu Filho foi para nos dar a vida eterna, né? Agora, o que é a vida eterna, né? O capítulo 17, versículo 3, diz o que é a vida eterna. E diz assim, olha, a vida eterna é esta, né? Que conheçam a ti só, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste, né? É conhecer ao Deus verdadeiro, ao único Deus verdadeiro, né? Então é importante isso, é saber onde é que está o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro está na verdade, né? Se ele é verdadeiro, é onde ele está, é a verdade, né? Por isso, permanecer na verdade, né? Isso que é importante. E a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, é necessário conhecer a Deus, né? Aqui diz que a vida eterna é conhecer ao Pai e ao Filho. Agora, nós conhecemos o Pai através do Filho, né? Por quê? Porque Jesus disse assim, olha, lá em 12:44, né? Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou, né? E quem vê a mim, vê aquele que me enviou, né? Jesus mesmo disse, olha, eu e o Pai somos um, né? Então, para conhecer o Pai, nós temos que conhecer o Filho, né? Conhecendo o Filho, nós também conhecemos o Pai, né? Então, isto é importante. E como é que nós conhecemos a Jesus? Jesus diz aqui no 8:31, né? Eu vou ler aqui para os irmãos. Olha, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Conhecer a verdade é conhecer a Jesus, né? E quando conhecemos a Jesus, conhecemos também o Pai, né? Então, por isso é importante, né? Então, para que a gente conheça Ele, Jesus está dizendo o seguinte, olha, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, né? E quando nós permanecemos na sua palavra, aqui vem uma promessa, ele diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? A verdade é Jesus, né? E ele nos liberta deste mundo. Por quê? Porque na verdade ele já nos tirou deste mundo, sabe? Ele já nos escolheu, quer dizer, não há por que viver preso a este mundo, né? Aquele que fica preso a este mundo, ele não faz a vontade de Deus, né? Por quê? Porque ele está preocupado com as coisas deste mundo, né? E Jesus justamente veio nos tirar deste mundo. Por quê? Porque nós não somos deste mundo, né? O que tem para nós é um mundo melhor, né? É o reino de Deus. Nós já temos lugar preparado lá, né? É o que diz no capítulo 14, né? Jesus já preparou um lugar para nós, né? Então a gente sabe que verdade é onde Deus habita, porque Ele é a verdade, né? Então, quando a gente encontra a verdade, nós temos que permanecer na verdade, porque vamos sair da verdade, se sairmos da verdade, nós caímos na mentira, né? Então, onde se encontra a verdade? Jesus disse, eu sou o caminho, sou a verdade, né? E a vida. Onde conhecemos também o único Deus verdadeiro, foi quando nós vimos aqui no capítulo 17, versículo 3, né? Encontramos também o Espírito da verdade, né? Que é o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, né? Se Jesus, Ele é a verdade, nós recebemos no seu Espírito, esse Espírito é o Espírito da verdade, né? O que vai, então, habitar em nós é o Espírito de Cristo, o Espírito da verdade. Encontramos também nesse Evangelho a videira verdadeira, né? Que o Pai plantou.
é aonde nós temos que estar ligado para ter vida, né? Nós só temos vida em Jesus, por isso temos que estar ligado a Ele, né? Não adianta estar ligado a qualquer outro, né? Se ligar no Velho Testamento não tem vida, né? Por quê? Porque Jesus também não estava lá, né? A vida é Jesus, a vida veio com Ele, né? A graça e a verdade, né? E através da verdade nós temos vida, né? Então Jesus diz assim, olha, eu sou o pão da vida, né? Pão da vida, nós só encontramos nesse evangelho, né? Pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, né? Encontramos também o bom pastor, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, né? Na verdade, ele já deu a sua vida por nós, né? Provando a nós que ele é o bom pastor, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, né? Então, a palavra da verdade nós já vimos que foi a palavra do Pai, né? Jesus declarou isso daí, né? Que a palavra do Pai que é a verdade, né? E é importante assim, né? Tem um versículo que diz assim, olha, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz, né? Aqueles que são da verdade são aqueles que seguem a Jesus, né? São aqueles que permanecem nele. Permanecer em Jesus é permanecer na verdade, né? Então, esses são da verdade, né? Aqueles que permanecem na verdade, aqueles que permanecem em Jesus, né? Esses são as ovelhas, né, do Senhor. Jesus disse, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, né? Então é importante assim, né? Jesus disse uma coisa que é muito importante, lá no capítulo 13, 20, ele disse assim, olha, na verdade vos digo, que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então, receber aqueles que Jesus enviou, né? Jesus, quando ele ressuscitou, né? Subiu ao Pai, foi glorificado, e aí ele veio de encontro, né, aos discípulos, né? Isso está no capítulo 20, né? Eu vou até ler aqui no capítulo 20, né? E aqui diz assim, disse depois Jesus outra vez, lá no capítulo 20, versículo 21, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós, né? Então, nós somos enviados do Senhor, né? Para levar a sua palavra, né? Quem receber a palavra, porque a palavra não é nossa, né? A palavra é dele, né? É a palavra dele que é espírito e vida, né? Jesus disse lá no capítulo 6, versículo 63, diz assim, o espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Então, veja, vida nós só temos em Jesus, né? É por isso que então nós temos que ficar nele, né? Permanecer nele, não sair dele, né? Porque é o que Pedro diz, né? Quando muitos deixaram de seguir a Jesus, Pedro disse, isso quando foi uma passagem, quando Jesus disse, quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, não tem parte comigo. Aí muitos que seguiam a Jesus se escandalizaram, né? Deixaram de seguir a Jesus. E aí Jesus falou também para os discípulos, vocês também não querem
e junto, foi quando Pedro disse: para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, né? Então, vida eterna, palavras da vida eterna, são as palavras de Jesus, né? Se nós queremos, né, ir para a vida eterna, só Jesus pode nos levar lá, né? Só Jesus pode nos levar à presença do Pai, né? Porque Ele é o único caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Amém, irmãos? Então hoje nós vamos ficar por aqui, né? E vamos agradecer ao Senhor por mais esta palavra, né? E que Ele continue falando conosco, né? Se Deus quiser, na próxima semana estaremos de volta. Amém, irmãos? Agradecer ao Senhor por esse momento, né? Pai Santo, Pai querido, graças te damos, meu Deus, pela palavra que Tu nos deste esta noite, Pai. Oramos, meu Deus, pela Tua palavra, para que ela venha, meu Deus, entrar no coração de cada um, Pai, que ouviu a Tua palavra, Pai. Que essa palavra, ela venha germinar, ela venha crescer, ela venha dar muitos frutos, Pai. Que seja tudo, meu Deus, para a Tua honra e glória, Pai. Esteja, meu Deus, com cada um deles. Abençoa, Pai, a todos nós, né? Que nós possamos estar sempre diante de Ti, na Tua presença, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua proteção. Sempre, meu Deus, aprendendo de Ti, Pai. Continua, meu Deus, nos ensinando que nós queremos estar, Pai, ansiosos por aprender, para conhecer a cada dia mais, Pai, a Tua palavra e conhecer mais a Ti, Pai. Assim pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, Deus abençoe a todos e até a próxima.